Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. E minha mãe, desde pequena, ela passava Bíblia para a gente de uma forma assim, que a gente tinha que decorar, que a gente tinha que aprender. Então eu diria assim que eu já li muitos livros de autoajuda, muitos, mas a minha base foi a Bíblia, desde pequeno. Então esse fator eu acho que me ajudou muito a saber separar as coisas. Eu indicaria muito livro hoje, muito bom de autoajuda, e muito livro que eu faço eu não leia nunca, com certeza. Mas eu posso dizer que é a Bíblia, por exemplo, um versículo que acredito que seja muito de autoajuda. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A minha memória não foram livros, foram uma base que minha mãe me deu, né? Foi toda uma Bíblia, foi todo um conjunto. Isso aí foi importante mais para minha vida. Eu queria perguntar para a Daniela, do ponto de vista da ciência, por exemplo, por que o ser humano ele precisa dessas literaturas? Não tem uma outra forma, por exemplo, da gente conseguir construir um comportamento saudável na pessoa? Por que a gente precisa dessas coisas? A gente já é programado para isso, a gente é um HD vazio que a gente tem que ficar enchendo com coisas, porque é verdade, eu disse uma frase aqui no início, né? Será que a gente é o que a gente lê? Alguém diz, você é o que você come, né? Será que a minha função cerebral, ela precisa de autoafirmações, de verdades, certas verdades, para eu desenvolver, para eu me sentir parte de um todo, enquanto ser social? O que precisa mais dessas verdades? É o meu ser social, o meu ser espiritual? Como é que é isso do ponto de vista científico? Eu acredito que é o meu ser social. Quando eu fazia pesquisa, eu olhei algumas das escolas psicológicas que sustentam a autoajuda. Então, uma das questões que marca é que nós precisamos de diretividade. Nós vivemos um contexto social em que nós buscamos diretividade. Nós queremos acertar sempre, nós queremos o sucesso, nós queremos a felicidade. Então, se eu encontrar alguém que achou o caminho da pedra, o caminho das pedras, o caminho das pedras, se a pessoa dizer, eu achei o caminho das pedras, eu fui bem sucedido nisso, eu vou seguir. Né? Então, não, fulano de tal conseguiu tudo que ele queria na oração. Ela vai acabar incentivando o outro aquilo, né? Aí, como orar da maneira como Deus te escuta? Aí eu vou ler o livro, porque o fulano encontrou o caminho das pedras. Então, a gente busca diretividade. Tem duas autoras americanas que vão falar que essa cultura da autoajuda, principalmente pós-anos 60, tornou a sociedade americana muito frágil. É como se as pessoas dissessem, eu preciso sempre de alguém que me diga o que fazer. Em vez dessa iniciativa, que é uma marca nossa. Eu vejo que a marca nossa seria mais a iniciativa do que eu deixar os outros fazerem. Quando você fala nossa, do ser humano ou da cultura brasileira? Do ser humano. Mas o ser humano, a Bíblia fala a questão do discipulado, do mentor. Então, quando se perde essa questão do discipulado do mentor, aí eu acho que a gente fica mais, essa coisa de absorver mais o livro. Mas se você tem um grupo de relacionamento, isso fortalece. Pois é, Léo, mas veja, como que eu vou me expor numa cultura que é marcada por uma alta competitividade? Bom, eu não vou falar que eu tenho problema no meu casamento. Eu vou ler o livro Como Melhorar o Seu Casamento. Aí ninguém precisa saber, né? Exatamente. Mas aí você perde aquela função de grupo, então, de sociabilizar no fato, onde você abrir para essa... Não, eu já acho o contrário, eu já perde a função de indivíduo. Porque eu preciso sempre de alguém me empurrando. Eu ia até dizer, vale dizer que seria dizer a mesma coisa de dizer que eu seria uma eterna criança que sempre preciso do meu pai me empurrando para frente? Perfeito. Mas o discipulador, Jean, ele não tem a função de tornar criança, tem a função de crescer, de lançar você para frente. Sim, mas eu, enquanto criança, eu sempre preciso de ter alguém que me diga o que fazer, como a Daniela. Mas sabe o que eu fico pensando? Que às vezes a gente vai... Será que todo mundo que procura essa autoajuda, ele realmente quer mudança? Porque às vezes um livro, você lê o que você não gostou, cansei, fecha o livro e não quero confrontos. Quando você tem uma pessoa também te acompanhando, aí eu acho que é diferente. Porque eu acho que isso é interessante. Ótimo. Quando você tem um outro, ele te confronta, você vai ter que mudar. Um livro é muito fácil. Não li o que eu queria. E uma coisa é você buscar cultura, outra coisa é você buscar mudança. E às vezes a pessoa pode virar e falar assim, não, eu procurei autoajuda, mas você realmente quis mudar? Ótimo, o livro não te confronta. Isso. Uma pessoa te confronta. Para o livro você não precisa prestar contas. Você confronta o livro, você fecha e não quer mais ler. Vamos passar para cá, gente? Vamos lá, Andressa. Ela tá com a Bíblia na mão, segura. Aguenta. Eu gosto muito de ler, né?
então eu já tive a oportunidade de ler livros de autoajuda que não eram cristãos, li já livros de autoajuda que são cristãos, e eu acho que, na verdade, quando a pessoa lê, ela está em busca de algo. Né? Pelo menos quando eu lia com esse objetivo. E, na verdade, os livros de autoajuda, você tem aquelas frases de efeito, né? Você é insubstituível, seja líder de você mesmo. E, por um momento, assim, você até se sente bem. Só que isso não é um fim em si mesmo, porque a alma ela tem necessidade de algo a mais. Nós precisamos de algo a mais, precisamos de uma identidade. E às vezes a pessoa lê, eu também já li com esse objetivo de buscar uma identidade. Só que na realidade, a nossa identidade, nós só conseguimos achá-la mesmo em Deus. Né? Eu, hoje em dia, gosto muito de buscar a ajuda do alto, né? Eu leio livros de autoajuda, mas eu passo aquele filtro. Será que isso realmente serve para mim? Será que eu posso adaptar isso à minha vida? Ou isso não serve? Porque você precisa, né, de ter a palavra na sua mente e aplicar ela no seu dia a dia. Né? Todas as coisas me são lícitas, mas será que elas me convêm? Então, é necessário fazer esse filtro, é necessário fazer essa separação, porque nem tudo que você lê é bom para você, nem tudo que você lê edifica. Então, você tem que ter essa maturidade. Eu até trouxe uma palavra que está em Hebreus, capítulo 4:12. É algo que a palavra faz e que livro de autoajuda nenhum vai fazer. Que está escrito, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, livro de autoajuda não faz isso. A Bíblia seria a essência da própria autoajuda? Você tem toda a resposta nela. Sim. Você que fez pesquisa, né? Porque, então, na verdade, nós entrevistamos 768 evangélicos em 2007. Uau! E aí a gente perguntou, por que eu falo a gente? Eu e meus alunos, alguns alunos. E a gente perguntou o que eles tinham lido. E se o livro tinha ajudado a resolver problemas pessoais. Tinha resolver algum tipo de problema. A maior parte deles, 95%, o livro ajudou a resolver problema. Então, por isso que a gente percebeu, falou, ó, o livro tem esse elemento positivo. Será que até por causa da personalidade, sempre em primeira pessoa, E aí, essa linguagem mais simples, mais clara? Quando você diz, olha, sim, a linguagem mais simples, mais clara, você fala, a Bíblia é o primeiro livro de autoajuda? Tem um teórico chamado Steve Salerno, que ele vai dizer isso. Ele vai falar assim, olha, a Bíblia é o primeiro livro que traz para nós a visão de quem nós somos. Sim. Eu gostaria até de ilustrar com o meu próprio exemplo, porque eu sou casado há 17 anos, mas com 3 anos de casado, e eu não fui preparado para casar, nem a minha esposa também. Eu me separei da minha esposa. Quando a gente reconciliou, a gente se converteu. E eu falava, eu não sei como ser marido. E aí, Deus dizia para mim assim, leia a Bíblia, em tal texto. Eu ia, por exemplo, lá para 1 Pedro, e estava lá no capítulo 3, marido, trate a sua esposa como parte mais frágil, etc e tal, porque herdeira convosco, né, e etc e tal. Eu entendia que eu precisava ser o modelo de marido a partir daquele princípio que eu estava aprendendo na Bíblia. Porque o modelo físico que eu tinha ao longo da minha infância e adolescência não foi o suficiente para me ajudar a construir um padrão saudável. Então, realmente, a leitura para mim ali da Bíblia, eu particularmente sou muito apegado às coisas da Bíblia, eu não sou muito apegado a livro de autoajuda. Eu gosto de ler, mas mais sobre liderança. E a Bíblia foi muito importante para mim. Eu diria que para mim a Bíblia foi o primeiro livro de ajuda do alto. Sim, de ajuda do alto. Mas o livro de liderança não é um livro de autoajuda? Isso que eu ia perguntar, o livro de liderança não é livro de autoajuda, não? Eu não consideraria. Por que você não considera? São capacidades, desenvolvimento de capacidades objetivas. Isso. É autoajuda. Quando fala autoajuda, a impressão que eu tenho é que você está tratando do ser emocional do indivíduo, né? Não. É diferente. Agora eu quero então, desculpa a ignorância do macaco. Eu quero comentar o que a Andresa falou, achei muito interessante, que ela disse. Depois a Luciana que vai comentar, vai ser, não vou deixar vocês falar mais não, vai ser. Mas ela falou o seguinte, que a questão da importância de você ter essa vida diária com Deus. E aí eu quero até te perguntar, Daniela, pelo seguinte, muitas pessoas leem um livro de autoajuda e naquele momento que ela acaba de ler o livro, ela está super motivada, aí o tempo vai passando e aquela motivação vai se perdendo. Qual a importância, então, de você utilizar, sim, uma autoajuda cristã, mas também saber a importância da Bíblia na sua vida diária para que essa motivação não se perca ao longo do caminho? Ótimo. É a importância da Bíblia, a importância da comunhão.
Então, quer dizer, todos esses elementos da comunhão com outras pessoas, esses elementos são elementos importantes. Então, o que a gente percebeu na pesquisa é que a autoajuda ela vai entrar para suprir uma lacuna. Que lacuna? A lacuna de gente. As pessoas não confiam nas pessoas. Sim. Então, eu vou ler. A gente não encontra pessoas confiáveis, sábias, sensatas. Encontra muito pouco. Então eu leio porque tem um cara aqui que não me conhece, então eu não vou correr o risco de ser traído por ele e tal. E ele vai falar de mim, ele me conhece. Como é que ele me conhece? Ele nunca me viu. Aí eu vou ler e falo assim, não, ele está falando de mim. E eu não preciso passar pelo sofrimento de mas a gente perde essa questão de comunhão, de o ferro com ferro se afia. Esse crescimento, essa tempestade faz esse crescimento. Então a gente perde isso, né? Só uma coisa. Claro. Às vezes você está aí se sentindo sozinho. Né? Nós temos um culto todos os sábados, 19 horas da manhã, dos jovens adultos. 19 horas da manhã. Amanhã, 19 horas. Às 19 horas, ali no Tabernáculo, na Igreja Batista da Lagoinha. Né? Eu e o pastor Leozão, nós estamos ali. Essa turma aqui é uma turma dos jovens adultos. Né? Então, a Dani também frequenta lá. A gente fica muito feliz quando ela vai. Então, eu falo assim, às vezes você está sentindo sozinho, né? Tá precisando desse grupo. Pode ler o livro, mas também pode ler. Isso. Leva o livro lá para pastor analisar. Leva o Exato. livro lá para pastor analisar. Márcia, pelo amor de Deus, fala. Fala, Márcia. Eu acho uma linha muito tênue essa questão de se buscar ajuda só em livros, e eu acho extremamente arriscado. Porque assim como a doutora disse que as pessoas buscam modelos, se você quer autoajudar-se, isso significa que você quer se conhecer, quer buscar se entender as questões que passam dentro da sua alma. E se você se colocar dentro de um padrão, de um modelo pré-estabelecido, que vem da cabeça de outra pessoa, eu acho que isso é impossível de acontecer. Então, assim, realmente eu acredito mesmo no ferro com ferro se afia. E na unção do Espírito Santo de Deus, assim, em cima da palavra, para que a gente possa conseguir ter crescimento espiritual junto com crescimento emocional. Sim. Porque não tem como a gente desatrelar a alma do espírito, né? Assim, nós somos um ser único aqui, então... e cada um pensa de um jeito, então isso é muito arriscado, porque você pode entrar também dentro de um modelo de livro que vai te jogar numa cilada, onde se você lê alguma coisa a respeito de uma verdade que alguém pensa, aquilo vai se multiplicar e vão criar seguidores que realmente, ao invés de você se conhecer, você vai se anular. Né? E vai deixar de ter oportunidade realmente de se conhecer e de se ajudar. A questão do propósito e identidade é importante. Base é a identidade e propósito. Se você não tem essas coisas bem definidas, realmente você fica muito vulnerável a qualquer tipo de leitura, a verdade é essa também, né? E a lei também, a Bíblia tem falado da lei da mutualidade, né? Isso é importante, a gente não percebe muito essa lei da mutualidade, suportar uns aos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Eu não estou preocupada com o outro, Leozão, eu estou preocupada comigo. Pois é, mas é essa a questão. Gente, ela não é assim, ela só está explicando o posicionamento de um paciente. Tanto que é a segunda vez que ela vem no bloco do jovens adultos. E ela arrebenta, né?